A menina confessa segredo chocante ao milionário disfarçado de mendigo na corrida. Flávio nunca imaginou que uma simples corrida de táxi mudaria tudo. Ele, o homem rico, confiante e dono do próprio mundo, ali, sentado na frente, ouvindo cada palavra que saía da boca de Mariana, sua esposa perfeita, o rosto da elegância, cheia de charme e sorrisos mil. Mas naquela noite, dentro do carro minusculamente iluminado pelas luzes da rua, a máscara começou a cair de um jeito brutal. Tudo começou numa tarde qualquer. Flávio, mexendo distraído na bolsa da esposa, acha um cartão estranho. Antônio Silva, contato pessoal. O papel fino parecia nada demais, só que a dúvida abriu uma ferida que não tinha volta. Antônio Silva? Quem era? Por que Mariana tentava esconder isso? O peito dele apertou, a garganta fechou e o medo foi crescendo, batendo como martelo. Ele perguntou, até ela repetir várias vezes que era só um projeto social, algo para ajudar pessoas carentes. Mas foi aí que Flávio teve a ideia insana. E se ele tivesse que provar por si mesmo? E se a vida dela fosse outra? Ele se fez outro, moldou-se diferente, pintou o rosto, vestiu roupas velhas, virou um taxista anônimo naquela noite quente. Entrou no carro, fez a chamada e esperou. Até que ela chegou, esbaforida, de salto no chão, maquiagem borrada, segurando uma bolsa cheia de segredos. No silêncio sufocante do trânsito, Mariana começou a falar baixo, quase numa confissão. Como se aquela figura anônima fosse a única pessoa no mundo digna de ouvir o seu buraco negro real. Eu não sou quem você pensa, Flávio. Eu cresci na Zona Leste, numa favela que cheirava fumaça e suor. Minha mãe trabalhava tanto que mal dormia. Meu pai sumiu cedo demais. A vida que você conhece não é nem metade daquela que eu vivi. Eu tive que inventar uma história, construir uma fachada, para não ser rejeitada, para subir, para ser amada, para sobreviver. A voz dela quebrou, os olhos ficaram transparentes. Ele sentiu a mão tremer no volante, o mundo virar ao redor num silêncio ensurdecedor. Mariana continuou, contando como as mentiras destruíram relações antigas, como cada mentira foi um tijolo na parede que os afastava verdadeiramente. Chegou um momento em que Flávio abriu a janela, respirou o ar da noite, sentiu no rosto o vento ácido da verdade. O táxi parou. Ele olhou para ela, para o passado que nunca quis enxergar. E decidiu visitar aquela família humilde, os pedaços da origem de Mariana que ela tentou esconder do próprio espelho. Lá, entre olhares desconfiados e palavras simples, ele viu o que jamais imaginou: humanidade, luta, amor bruto, real. Mas algo ainda pegava no ar. Quem era, afinal, esse Antônio Silva? Por que Mariana nunca tocava nesse nome? Flávio se perguntava inquieto. O mistério não se apagava. O silêncio do táxi falava mais que a confissão dela, e no fundo do coração dele, uma nova pergunta pulsava mais forte. O que Mariana ainda não contou? E acima de... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Flávio lutava contra a torrente de informações que despencavam do coração de Mariana, a verdade dele parecia se despedaçar, pedaço por pedaço. Mas naquele instante de revelação, muito maior, aguardava no fundo da noite. O táxi, de algum modo, virou um confessionário, e ele se sentiu preso entre o amor que tinha e a desconfiança que crescia como um câncer. "Acorda, Mariana! O que foi isso?" ele gritou. Adrenalina bombeando em suas veias. Seu coração disparou
enquanto o cheiro de combustível se misturava com o terror. Lá fora, no meio da noite, uma cena dramática se desenrolava. E uma moto havia colidido com um carro na esquina, e uma multidão já começava a se aglomerar em torno do desastre, vozes em alvoroço ecoando pela rua. Mas o que pegou Flávio de surpresa não foi apenas o acidente. No meio do pavor, uma figura familiar emergiu da confusão. Era Antônio Silva. Ele estava ali, de pé, com uma expressão que misturava desespero e fúria. O coração de Flávio pulou. Como assim ele estava ali? Mariana se encolheu no banco, como se quisesse se esconder da realidade. Flávio não conseguia tirar os olhos de Antônio. Você conhece ele? O tom de sua voz tremia, cheio de medo e raiva. Mariana balançou a cabeça, incapaz de dizer uma palavra. Antônio se aproximou e a verdade se desenrolou como um filme em câmera lenta. Mariana, nós precisamos conversar agora. Ele passou por cima da multidão, cortando o ar como uma faca. Ao vê-lo, ela se ficou paralisada. Os olhos dela, antes transbordando de vulnerabilidade, agora estavam repletos de pânico. Do que você está falando, Antônio? Você está me ameaçando? Uma tremura tomou conta da voz dela. Acalmou, mas as palavras tiveram um peso que quase fez Flávio se sentir tonto. Mariana não era a única que tinha um segredo. O passado dela, que parecia tão distante, agora se aproximava como uma sombra. Sem esperar resposta, Antônio se virou para Flávio. Você não sabe quem ela realmente é. Não sabe de onde ela veio, o que ela fez. O clima pinou e as pessoas na calçada começaram a sussurrar, olhares curiosos dirigidos ao táxi. A pressão aumentou, as palavras de Antônio cortando com uma clareza gélida. Ela é parte de algo maior, Flávio. Isso não é apenas uma fachada. Shhh! Você quer a verdade? Mariana não é quem você pensa que ela é. Flávio olhou para Mariana. Então, Antônio. E uma tempestade de emoções se acumulou dentro dele. O risco, o medo, tudo se conectava por fios invisíveis. O que você está dizendo? Flávio quase não conseguiu falar. A confusão o dominava. Um nó apertado em seu estômago. O projeto social dela? Antônio riu com desprezo. É uma cortina de fumaça. Ela está no meio de uma trama que envolve muito mais do que você imagina. Mariana se virou para Flávio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas antes que pudesse se explicar, um grito cortou o ar. O pânico explodiu ao redor deles. O acidente tinha tomado proporções maiores, e a multidão estava em choque. As cabeças se viraram, e em questão de segundos o foco mudou. O que realmente estava acontecendo ali? Quem era essa mulher que parecia esconder um denso manto de segredos? E por que Antônio parecia saber demais? Flávio se viu balançando entre a possibilidade de perder tudo ou descobrir a verdade. Uma verdade que ele sentia talvez não fosse apenas uma questão de desconfiança, mas de vida ou morte. O que mais estava fazendo parte da história de Mariana? O que ela nunca contou? E mais importante, quem realmente era Antônio Silva? Flávio se viu balançando entre a possibilidade de perder tudo ou descobrir a verdade. Uma verdade que ele sentia talvez não fosse apenas uma questão de desconfiança, mas de vida ou morte. O que mais estava fazendo parte da história de Mariana? O que ela nunca contou? E mais importante, quem realmente era Antônio Silva? No meio desse turbilhão de pensamentos, uma sirene distante se aproximou, cortando a tensão no ar com sua agonia aguda. Os olhares inquietos da multidão se voltaram para o táxi, e Flávio podia sentir o peso de suas provocações. Ele examinou Mariana esperando uma resposta, alguma explicação que pudesse lançar luz sobre o que Antônio acabara de dizer. Mas ela estava em choque, os traços de seu rosto mesclados entre medo e confusão. Antônio não perdeu tempo e se aproximou ainda mais, seus olhos ardendo com uma intensidade inquietante. Flávio, você precisa entender que Mariana faz P. Flávio gritou, adrenalina queimando suas veias. O que Mariana tem a ver com uma rede? Que tipo de jogo você está tentando jogar?
Mas antes que Antônio pudesse responder, um barulho ensurdecedor surgiu do outro lado da rua. O que parecia ser uma explosão ecoou pela noite, e o chão tremia sob seus pés. As pessoas gritaram, se dispersando em pânico. Flávio virou-se rapidamente, o coração disparando, e viu uma luz brilhante que iluminava o céu noturno. Uma van escura saiu em alta velocidade de uma esquina, rompendo o bloqueio do trânsito. E então, em um movimento rápido e brutal, a van colidiu com a moto que estava envolvida no primeiro acidente. Uma nuvem de fumaça e destroços se espalhando por todo o lugar. O pânico se instalou. As pessoas gritavam, algumas caíram no chão, enquanto outras corriam em busca de abrigo. Mariana! Flávio a chamou, mas ela mal parecia ouvir. Seus olhos estavam fixos na van. E ele percebeu que ela não estava simplesmente em choque. Estava, e em meio à confusão, algo inusitado aconteceu. Um homem emergiu da van, um homem semelhante a Flávio, mas com uma expressão de desespero, todo ensanguentado. A semelhança era tão perturbadora que o fez estremecer. Flávio! O homem gritou, a voz rouca. Você precisa sair daqui, não é seguro. Flávio olhou para Mariana, cujos olhos estavam agora arregalados, como se a vida estivesse escorrendo de seu corpo. O que está acontecendo? Ele questionou, o pânico tomando conta dele. Mas o homem da van não olhou para Mariana. Seu foco estava totalmente em Flávio. Eu sou seu irmão, Flávio, e preciso que você me acredite. As palavras ecoaram nas profundezas da mente de Flávio. Um irmão? Ele não tinha memória de ter um irmão. O mundo ao seu redor parecia desmoronar, a verdade se fragmentando como vidro quebrado. Basta! O que você quer de mim? Gritou, a voz quase perdendo a força. E no meio do caos, Mariana se virou e proferiu um nome. Um nome que fez o coração de Flávio parar por um instante. Felipe! Você é o Felipe? O homem que afirmava ser seu irmão balançou a cabeça, os olhos cheios de uma súbita esperança e desespero. Sim, eu pensei que nunca iria encontrar você. É tudo muito mais complicado do que pode imaginar. Mas precisamos escapar antes que eles venham atrás de nós. Nesse momento, Mariana ficou pálida como um fantasma, e Flávio sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Uma rede de mentiras, segredos e relações complexas se desdobrava diante dele. Quem realmente era Mariana? O que Felipe estava escondendo? E que tipo de problema havia se enredado em suas vidas? O caos da explosão ao fundo apenas intensificou a tensão. E agora, mais do que nunca, Flávio sentia que estava à beira de um abismo de verdades que ele nunca imaginara. O que mais estavam escondendo? Ele precisava saber, antes que fosse tarde demais. Felipe avançou, desesperado, cercando Flávio com uma urgência que fazia seu coração disparar. Você não entende. A Mariana está envolvida em algo que pode acabar com vocês dois. Eles não vão parar até que tudo isso esteja resolvido. Flávio encarou a mulher ao seu lado, o rosto banhado em lágrimas, a confusão dançando em seus olhos. Como ela poderia estar envolvida em algo tão sombrio? Mariana, é verdade? A pergunta escapuliu de seus lábios. Ele precisava saber. Mas a resposta dela estava presa na garganta, sufocada pelo medo. O homem ensanguentado derramou sua história, mas o caos ao redor deles parecia seguir em um ritmo diferente. As sirenes estavam mais próximas agora. A multidão começava a se dispersar, mas os olhares ainda estavam fixos no táxi onde os segredos se desenrolavam como um novelo. As palavras de Antônio cortaram o ar pesado. Flávio, você não tem ideia do que ela fez. Aquela história de projeto social é só uma fachada. Ela está envolvida em um esquema que não te contaram. Flávio sentia como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. Lembrou-se de todas aquelas noites em que riam juntos, onde tudo parecia perfeito. E agora, essa revelação. Quem era essa mulher com quem ele havia construído uma vida? Uma cópia do seu amor perfeito estava se despedaçando. O que Mariana realmente havia escondido? Nesse instante de incerteza, uma nova figura apareceu, emergindo da nuvem de pânico. Era um policial, com uma expressão severa. Todos vocês, para o chão, agora! A voz dele ecoou como um trovão.
A multidão que antes murmurava agora estava em alvoroço, e as pessoas começaram a se agachar pelo medo. Não, não, você não entendeu, Felipe gritou. A verdade é que a Mariana, ela é parte de uma rede criminal, e eu não posso deixar que você a arraste para isso. O coração de Flávio gelou. Os olhos de Mariana esfriaram ao ouvir essas palavras, e ele sentiu o mundo desabar. Felipe, chega! Ela gritou, a voz envolta em desespero. Você não sabe o que está dizendo. O policial se aproximou ainda mais. Sua expressão não mostrou nada além de hostilidade. Com um gesto brusco, ele agarrou Felipe pelo braço. Você está preso, e essa mulher, claro, deve explicar seu papel em tudo isso. Mariana, agora tremendo, gritou. Não, não é assim que as coisas são. E enquanto esforçava-se para se explicar, uma explosão de luz iluminou a cena e ela disparou para a parte de trás do táxi. Flávio, impelido por um instinto de proteção, saltou atrás dela, mas no movimento viu um brilho metálico na mão de Mariana. Uma arma. O tempo pareceu parar. O que é isso, Mariana? Sua voz estava embargada, cheia de incredulidade. A mulher que ele amava estava ali, chorando com uma pistola em punho. Você não entende, Flávio. Eu tinha que me proteger. As palavras escaparam em um turbilhão de emoções. O policial hesitou, sua atenção agora dividida entre a arma e a tumultuada cena ao redor. A multidão estava em choque e o caos se instalou. O coração de Flávio batia descontroladamente. Essa era a reviravolta que ninguém poderia prever. Ele se afastou lentamente, a tensão palpável entre eles. Mariana, o que você tem feito? Eu fiz o que precisava, Flávio. Eles estão te observando. Sua vida está em perigo. Você não pode confiar em ninguém. Suas palavras eram uma tempestade. A revelação de que Mariana não era apenas uma mulher do passado humilde, mas uma peça-chave em algo sombrio jogou seu mundo para o chão. O horror devorava Flávio por dentro. Ele olhou para Felipe, depois para a multidão. O que mais estava escondido? O que era realmente verdade? O policial, o irmão, a arma, tudo girava como numa dança macabra. A sirene finalmente parou, e a realidade da situação pressionou Flávio. Mas a pergunta que se formava na sua mente era uma sombra. Mariana, até que ponto ela era quem realmente dizia ser? E acima de tudo, quem estava por trás de tudo isso? A cena parecia um pesadelo, uma verdade cercada por mentiras intransponíveis. Flávio, preso entre o amor e o medo, sabia que as respostas viriam, mas a que custo? Felipe avançou desesperado, cercando Flávio com uma urgência que fazia seu coração disparar. Você não entende. A Mariana está envolvida em algo que pode acabar com vocês dois. Eles não vão parar até que tudo isso esteja resolvido. Flávio encarou a mulher ao seu lado, o rosto banhado em lágrimas, a confusão dançando em seus olhos. Como ela poderia estar envolvida em algo tão sombrio? O policial se aproximou mais, sua expressão feroz. A multidão estava em pânico. A tensão era palpável. Saiam do carro agora, ele gritou, enquanto o caos se instalava ao redor deles. Mariana, é verdade? A pergunta escapuliu de seus lábios com um sussurro impaciente. Ele precisava saber, mas a resposta dela estava presa na garganta, sufocada pelo medo. O homem ensanguentado, agora próximo, sua presença colocando ainda mais peso na situação. Flávio, por favor, a gente precisa sair. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão ressoou na esquina. Luzes ofuscantes iluminaram a noite e um grito atravessou o ar. Foi como se o mundo tivesse parado. A van que colidira estava pegando fogo e o incêndio começava a se espalhar, enquanto a multidão em volta se dispersava em uma onda de pânico. Vamos, Flávio gritou, puxando Mariana para fora do táxi, quando uma figura emergiu da fumaça. Era Antônio. Ele estava em pé, diante deles, com uma expressão de determinação. Cheguem mais perto, rápido! Mas a cena mudou em um instante. Algo se moveu ao longe. Uma sombra veloz e ágil apareceu entre os destroços da van. E então, como se o tempo tivesse desacelerado, Flávio viu a figura de um homem se aproximar.
um homem muito parecido com ele. A semelhança era tão perturbadora que fez seu estômago revirar. Não, ele sussurrou. É hora de você saber a verdade, Flávio, o homem disse, os olhos cheios de um conhecimento profundo. Eu sou você, do futuro. A incredulidade tomou conta dele como um tsunami. O quê? Como é possível? Flávio sentiu a cabeça girar, sua realidade se despedaçando em 1000 pedaços. Ele não é seu irmão, Flávio. Ele é uma versão sua, de um futuro que você não quer ver. Antônio gritou, e os olhares de todos mudaram para ele, confusos e alarmados. O policial hesitou momentaneamente, enquanto a multidão se dispersava, cada um fugindo do cenário caótico. Mas Mariana estava tão paralisada quanto Flávio, seus olhos fixos no homem estranho que afirmava ser uma versão dele mesmo. Você não pode confiar nele, ela gritou, a voz embargada, cheia de medo. Não deixe que ele te manipule. Ele sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A resposta estava diante dele, mas não fazia sentido. Me manipular? Eu sou você. O homem se aproximou mais, o olhar intenso. Você se tornou aquilo que mais teme. As mentiras que você construiu destroem tudo ao seu redor. Mariana, Felipe, todos eles são consequências da sua escolha. Antônio deu um passo à frente, o desespero alastrando-se na voz. Se eles não fugirem, Flávio, tudo estará perdido. Eles querem usar a Mariana como isca para te pegar. Você precisa acreditar em mim. A multidão acima da cena começava a gritar de novo, mais sirenes se aproximando. O homem que se parecia com Flávio olhou para Mariana, em um gesto que parecia compreender o sofrimento dela. Eu estou aqui para te salvar, mas precisamos correr. Mariana balançou a cabeça, em estado de choque. Você está mentindo, não pode ser real. O ar estava denso, as tensões subindo a um nível insuportável. Então, como um eco de uma verdade aterradora, o homem falou. Eu sou o que você se tornará, a menos que você mude o curso agora mesmo. Flávio sentia que sua vida, toda sua história, estava em jogo. Como isso poderia ser? Ele olhou para Mariana, os olhos dela agora cheios de desespero e vulnerabilidade. Mariana, você tem que me dizer a verdade. O que você está escondendo? As sirenes se intensificavam, e a escuridão da noite parecia se aproximar mais. O homem que parecia com ele estendeu a mão, mas a hesitação congelou o movimento. O que será de nós se você não agir? O tempo está se esgotando. O peso das escolhas se acumulava, e Flávio percebeu que o que acreditava saber estava prestes a se desintegrar. A noção de família, de amor, agora se esvaía. A incerteza foi esmagadora. O que mais estava por vir? O que ele realmente escolheria nessa hora fatídica? Com a pulsação acelerada e a alma acelerada, Flávio não sabia em quem confiar. Aquela noite que começou com uma corrida de táxi estava prestes a mudar para sempre. O desespero tomou conta do ar, e Flávio sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Mariana, com a arma na mão, parecia pequena e vulnerável, sua expressão misturando medo e confusão. A multidão ao redor se dispersava, mas os olhares estavam fixos neles, como se esperassem um espetáculo. Mas qual seria a verdade escondida naquela cena caótica? Mariana, largue isso! Flávio gritou, o coração pulsando forte como um tambor. Ele sabia que aquilo não podia acabar bem. O homem que afirmava ser seu futuro estava ali, implorando. Você precisa escolher, Flávio. Eles não hesitarão em acabar com você para proteger seus segredos. Os sirenes se aproximavam, e a tensão enchia o ar. Isso não está certo, pensou Flávio, enquanto tentava decifrar a situação. Ele olhou nos olhos de Mariana, completamente perdida, e uma onda de proteção o invadiu. Mas a confusão era palpável. Como ele poderia protegê-la, se não tinha certeza de que ela era a mulher que amava? Então, como se o tempo tivesse congelado, uma explosão irrompeu da van que pegou fogo. Clara e ardente, uma labareda iluminou a escuridão da noite. A multidão gritou, e o caos se intensificou. Em um piscar, algo chacoalhou o chão, e uma figura encapuzada surgiu entre a fumaça, como um espectro saído de um pesadelo. O homem encapuzado se virou para Flávio, e seus olhos estavam fixos como lasers.
Flávio, precisamos ir agora. Depois de um breve momento de hesitação, ele apontou para a van. O que está prestes a acontecer não é só para você. Eles virão atrás de Mariana também. Flávio, confuso e aturdido, piscou várias vezes. Quem é você? Questionou em um sussurro, a incredulidade consumindo. O homem não respondeu diretamente, mas a intensidade em seu olhar deixava claro que ele sabia muito mais do que parecia. Mariana deu um passo em direção a Flávio, mas a insegurança em seu olhar olvidava a confiança que outrora compartilhavam. Flávio, eu não sei quem ele é. Ela chorou, a voz se quebrando. O homem encapuzado interrompeu, sua voz tensa. Mariana, você não pode ignorar isso. Eles estão atrás de você por causa do que você sabe. Então, a realidade da situação atingiu Flávio como um soco no estômago. O que você sabe, Mariana? Ele sentia que o chão se movia sob seus pés. Um sussurro atravessou seus pensamentos. Antônio era o seu contato. Mariana olhou para o homem sem capuz numa fração de segundo, e a expressão dela se transformou, do medo à revelação. Ele me enganou, Flávio. Eldor, o chefe daquela rede, ele mandava Antônio me contatar. Uma onda de raiva e tristeza atravessou Flávio, empurrando seus limites. Então tudo era uma mentira? Ele vociferou, as palavras escapando da sua boca. O homem encapuzado olhou para a van, e Flávio seguiu seu olhar. O cenário explodiu em mais luz e ruído, e de repente a verdade rompeu como fogo. Atletas, corpos, segredos enterrados e um passado mítico. Com a adrenalina à flor da pele, ele só conseguia pensar em uma coisa: a escolha. Ele precisava decidir entre continuar acreditando em Mariana ou se permitir ser guiado pela desconfiança. E, para sua surpresa, a ideia de correr para onde o homem encapuzado falava era a escolha mais tentadora. Vem, ordenou. Mas antes que pudesse mover-se, um brado cortou o ar. A multidão gritava, o pânico se espalhando. São eles! Alguém gritou, e lembrou-se das sombras ameaçadoras nas últimas semanas. As pessoas que estavam sempre à espreita. Nesse instante, uma sensação avassaladora envolveu Flávio. As rédeas da sua vida estavam se esvaindo. Poderia Mariana ser uma vilã disfarçada? E o que se passava na mente do homão encapuzado? Ele sentia que cada segundo que passava os empurrava mais para o abismo, e a pressão aumentava, como se o tempo cobrado fosse vida ou morte. Flávio, estamos juntos nisso, disse Mariana, mas havia um tremor na sua voz. Eu não sei a verdade inteira, mas você tem que confiar em mim. Senão, todos nós estaremos perdidos. E assim, no limiar do caos, Flávio percebeu que as mãos estavam mais frias do que nunca, e a escolha diante dele não era apenas sobre confiança. Era a vida deles, e só agora a entrega de seus segredos parecia um fardo que pesava mais do que poderiam suportar. O que realmente estava em jogo? O desespero tomou conta do ar, e Flávio sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Mariana, com a arma na mão, parecia pequena e vulnerável, sua expressão misturando medo e confusão. A multidão ao redor se dispersava, mas os olhares estavam fixos neles. Como se esperassem um espetáculo. O homem que afirmava ser seu futuro esta. Eles não hesitarão em acabar com você para proteger seus segredos. Os sirenes se aproximavam, e a tensão enchia o ar. Isso não está certo, pensou Flávio, enquanto tentava decifrar a situação. Ele olhou nos olhos de Mariana, completamente perdida, e uma onda de proteção invadiu. Mas a confusão era palpável. Como ele poderia protegê-la se não tinha certeza de que ela era a mulher que amava? Então, como se o tempo tivesse congelado, uma explosão irrompeu da van que pegou fogo. Clara e ardente, uma labareda iluminou a escuridão da noite. A multidão gritou, e o caos se intensificou. Em um piscar, algo chacoalhou o chão, e uma figura encapuzada surgiu entre a fumaça, como um espectro saído de um pesadelo. O homem encapuzado se virou para Flávio, e seus olhos estavam fixos como lasers. Flávio, precisamos ir agora. Depois de um breve momento de hesitação, ele apontou para a van. O que está prestes a acontecer não é só para você. Eles virão atrás de Mariana também. Flávio, confuso e aturdido,
piscou várias vezes. Quem é você? Questionou em um sussurro, a incredulidade consumindo-o. O homem não respondeu diretamente, mas a intensidade em seu olhar deixava claro que ele sabia muito mais do que parecia. Mariana deu um passo em direção a Flávio. Mas a insegurança em seu olhar olvidava a confiança que outrora compartilhavam. Flávio, eu não sei quem ele é, ela chorou, a voz se quebrando. O homem encapuzado interrompeu, sua voz tensa. Mariana, você não pode ignorar isso. Eles estão atrás de você por causa do que você sabe. Então, a realidade da situação atingiu Flávio como um soco no estômago. O que você sabe, Mariana? Ele sentia que o chão se movia sob seus pés. Um sussurro atravessou seus pensamentos. Antônio era o seu contato. Mariana olhou para o homem sem capuz numa fração de segundo, e a expressão dela se transformou, do medo à revelação. Ele me enganou, Flávio. Eldor, o chefe daquela rede, ele mandava Antônio me contatar. Uma onda de raiva e tristeza atravessou Flávio, empurrando seus limites. Então tudo era uma mentira? Ele vociferou, as palavras escapando da sua boca. O homem encapuzado olhou para a van, e Flávio seguiu seu olhar. O cenário explodiu em mais luz e ruído, e de repente a verdade irrompeu como fogo. Atletas, corpos, segredos enterrados e um passado mítico. Com a adrenalina à flor da pele, ele só conseguia pensar em uma coisa, a escolha. Ele precisava decidir entre continuar acreditando em Mariana ou se permitir ser guiado pela desconfiança. E para sua surpresa, a ideia de correr para onde o homem encapuzado falava era a escolha mais tentadora. Vem, ordenou. Mas antes que pudesse mover-se, um brado cortou o ar. A multidão gritava, o pânico se espalhando. São eles! Alguém gritou, e lembrou-se das sombras ameaçadoras nas últimas semanas. As pessoas que estavam sempre à espreita. Nesse instante, uma sensação avassaladora envolveu Flávio. As rédeas da sua vida estavam se esvaindo. Poderia Mariana ser uma vilã disfarçada? E o que se passava na mente do homão encapuzado? Ele sentia que cada segundo que passava os empurrava mais para o abismo, e a pressão aumentava, como se o tempo cobrado fosse vida ou morte. Flávio, estamos juntos nisso, disse Mariana, mas havia um tremor na sua voz. Eu não sei a verdade inteira, mas você tem que confiar em mim. Senão, todos nós estaremos perdidos. E assim, no limiar do caos, Flávio percebeu que as mãos estavam mais frias do que nunca, e a escolha diante dele não era apenas sobre confiança. Era a vida deles, e só agora a entrega de seus segredos parecia um fardo que pesava mais do que poderiam suportar. Enquanto a confusão tomava conta daquele momento, de repente, Flávio ouviu um grito. Cuidado! Ele virou a cabeça apenas para ver um grupo de homens armados surgindo, como cobras do chão. Mariana gritou, mas não antes que uma bala ecoasse pelo ar, cravando-se em uma das janelas do táxi. O homem encapuzado agarrou Flávio e Mariana, empurrando-os para o lado. Agora não temos escolha. A verdade não pode. A urgência na voz dele era palpável. Mas naquele instante, a cena ficou ainda mais absurda. Mariana, tremendo, olhou para Flávio e disse: Eu sou a líder da rede. As palavras dela cortaram o ar, deixando Flávio paralisado. Ela continuou, mesmo com medo. Eu não consegui contar. Eles estão certos a meu respeito. Antônio, ele não estava mentindo. Mas tudo o que eu fiz foi por nós. Eu precisava da proteção. Flávio olhou atônito. O quê? A confusão e a dor se misturavam. Então você é parte disso tudo? Você mentiu para mim, para nós. A raiva e a mágoa aumentavam. Mas a história não parou. O homem encapuzado, em um movimento, retirou a máscara, revelando um rosto que Flávio conhecia bem. Era Felipe, seu irmão desaparecido. A revelação desfez a mente dele, e a neblina do medo encobriu tudo em sua volta. Precisamos ir, ele gritou. E a verdade vai custar a vida de alguém. A cena estava prestes a se desdobrar em um novo turbilhão, e com isso,
A única certeza de Flávio era que não haveria como voltar atrás. O desespero tomou conta do ar, e Flávio sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Mariana, com a arma na mão, parecia pequena e vulnerável, sua expressão misturando medo e confusão. A multidão ao redor se dispersava, mas os olhares estavam fixos neles, como se esperassem um espetáculo. O homem que afirmava ser seu futuro estava ali, implorando. Você precisa escolher, Flávio. Eles não hesitarão em acabar com você para proteger seus segredos. Os sirenes se aproximavam e a tensão enchia o ar. Isso não está certo, pensou Flávio, enquanto tentava decifrar a situação. Ele olhou nos olhos de Mariana, completamente perdida, e uma onda de proteção o invadiu. Mas a confusão era palpável. Como ele poderia protegê-la se não tinha certeza de que ela era a mulher que amava? Então, como se o tempo tivesse congelado, uma explosão irrompeu da van que pegou fogo. Clara e ardente, uma labareda iluminou a escuridão da noite. A multidão gritou, e o caos se intensificou. Em um piscar, algo chacoalhou o chão, e uma figura encapuzada surgiu entre a fumaça, como um espectro saído de um pesadelo. O homem encapuzado se virou para Flávio, e seus olhos estavam fixos como lasers. Flávio, precisamos ir agora. Depois de um breve momento de hesitação, ele apontou para a van. O que está prestes a acontecer não é só para você. Eles virão atrás de Mariana também. Flávio, confuso e aturdido, piscou várias vezes. Quem é você? Questionou em um sussurro, a incredulidade consumindo-o. O homem não respondeu diretamente, mas a intensidade em seu olhar deixava claro que ele sabia muito mais do que parecia. Mariana deu um passo em direção a Flávio, mas a insegurança em seu olhar olvidava a confiança que outrora compartilhavam. Flávio, eu não sei quem ele é. Ela chorou, a voz se quebrando. O homem encapuzado interrompeu, sua voz tensa. Mariana, você não pode ignorar isso. Eles estão atrás de você por causa do que você sabe. Então, a realidade da situação atingiu Flávio como um soco no estômago. O que você sabe, Mariana? Ele sentia que o chão se movia sob seus pés. Um sussurro atravessou seus pensamentos. Antônio era o seu contato. Mariana olhou para o homem sem capuz numa fração de segundo, e a expressão dela se transformou. Do medo à revelação. Ele me enganou, Flávio. Eldor, o chefe daquela rede. Ele mandava Antônio me contatar. Uma onda de raiva e tristeza atravessou Flávio, empurrando seus limites. Então tudo era uma mentira? Ele vociferou, as palavras escapando da sua boca. O homem encapuzado olhou para a van, e Flávio seguiu seu olhar. O cenário explodiu em mais luz e ruído, e de repente, a verdade irrompeu como fogo. Atletas, corpos, segredos enterrados e um passado mítico. Com a adrenalina à flor da pele, ele só conseguia pensar em uma coisa: a escolha. Ele precisava decidir entre continuar acreditando em Mariana ou se permitir ser guiado pela desconfiança. E para sua surpresa, a ideia de correr para onde o homem encapuzado falava era a escolha mais tentadora. Vem, ordenou. Mas antes que pudesse mover-se, um brado cortou o ar. A multidão gritava, o pânico se espalhando. São eles! Alguém gritou, e lembrou-se das sombras ameaçadoras nas últimas semanas, as pessoas que estavam sempre à espreita. Nesse instante, uma sensação avassaladora envolveu Flávio. As rédeas da sua vida estavam se esvaindo. Poderia Mariana ser uma vilã disfarçada? E o que se passava na mente do homão encapuzado? Ele sentia que cada segundo que passava os empurrava mais para o abismo, e a pressão aumentava, como se o tempo cobrado fosse vida ou morte. Flávio, estamos juntos nisso, disse Mariana. Mas havia um tremor na sua voz. Eu não sei a verdade inteira, mas você tem que confiar em mim. Senão, todos nós estaremos perdidos. E então, no meio daquela confusão, um novo grito cortou o ar. Mas não era um grito qualquer. Era uma voz familiar. Flávio, sou eu. Flávio virou-se suando com o coração na garganta. Era ela, a irmã dele, Mariana.
Não a outra Mariana, mas a verdadeira. A que ele não via há anos. A que todos achavam que estava morta. O quê? Como é possível? Flávio mal podia acreditar no que via. O caos ao seu redor parecia desvanecer em um borrão. A mulher que pensou que nunca mais veria estava ali, em carne e osso, no meio da fumaça e das chamas. Eu voltei e estou aqui para te salvar. Ela olhou diretamente para Flávio e os sentimentos misturados, amor, dor, confusão e medo, tomaram conta dele. Mas você não tá morta? As palavras de Flávio saíram entrecortadas, sua mente lutando para conectar as peças. O homem encapuzado, agora revelado como Felipe, também olhou para a mulher com uma expressão que misturava surpresa e descrença. Não, Flávio, não é o que você pensa, a nova Mariana gritou. O que aconteceu com você, com todos nós, é mais do que um jogo psicológico. Estou em perigo, eles estão vindo atrás de mim, mas você precisa saber a verdade. As chamas ao fundo pareciam intensificar a cena, projetando sombras dançantes em seus rostos. O policial aproximou-se cautelosamente, mas as pessoas da multidão estavam perdidas na confusão, algumas filmando, outras gritando. A tensão subia como nunca. É sobre o que você não sabe, Flávio. A verdade está mais próxima do que você imagina. Eldor, ele não é quem você pensa que é. Ele está usando você, usando todos nós. As palavras dela caíram como uma bomba, e a revelação fez o chão tremer sob os pés dele. Todo mundo, de repente, se parecia uma marionete nas mãos de Eldor. Flávio sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. A atmosfera estava densa, a confusão misturando-se com revelações surpreendentes. Ele olhou de Mariana para Mariana e logo para Felipe. Tudo fazia parte de um quebra-cabeça que ele precisava montar antes que fosse tarde demais. Para onde ir? Com quem ficar? O que mais estavam escondendo dele? Antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como um trovão, e o impacto fez o chão tremer de novo. A multidão gritou, mas no fundo, Flávio sabia que uma escolha estava se aproximando rapidamente, mais do que nunca. A verdade estava mais obscura do que um abismo, e ele sabia que, para sobreviver, precisaria enfrentar as sombras que envolviam cada um deles. E ao que Eldor realmente se referia. Que escolhas ele teria que fazer no dia seguinte? E o que mais lhes esperava nas sombras daquela noite? O desespero tomou conta do ar, e Flávio sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Mariana, com a arma na mão, parecia pequena e vulnerável, sua expressão misturando medo e confusão. A multidão ao redor se dispersava, mas os olhares estavam fixos neles, como se esperassem um espetáculo. O homem que afirmava ser seu futuro estava ali, implorando. Você precisa escolher, Flávio. Eles não hesitarão em acabar com você para proteger seus segredos. Os sirenes se aproximavam, e a tensão enchia o ar. Isso não está certo, pensou Flávio, enquanto tentava decifrar a situação. Ele olhou nos olhos de Mariana, completamente perdida, e uma onda de proteção o invadiu. Mas a confusão era palpável. Como ele poderia protegê-la se não tinha certeza de que ela era a mulher que amava? Então, como se o tempo tivesse congelado, uma explosão irrompeu da van que pegou fogo. Clara e ardente, uma labareda iluminou a escuridão da noite. A multidão gritou e o caos se intensificou. Em um piscar, algo chacoalhou o chão, e uma figura encapuzada surgiu entre a fumaça, como um espectro saído de um pesadelo. O homem encapuzado se virou para Flávio, e seus olhos estavam fixos como lasers. Flávio, precisamos ir agora. Depois de um breve momento de hesitação, ele apontou para a van. O que está prestes a acontecer não é só para você. Eles virão atrás de Mariana também. Flávio, confuso e aturdido, piscou várias vezes. Quem é você? Questionou em um sussurro, a incredulidade consumindo-o. O homem não respondeu diretamente, mas a intensidade em seu olhar deixava claro que ele sabia muito mais do que parecia. Mariana deu um passo em direção a Flávio, mas a insegurança em seu olhar olvidava a confiança que outrora compartilhavam.
Flávio, eu não sei quem ele é, ela chorou, a voz se quebrando. O homem encapuzado interrompeu, sua voz tensa. Mariana, você não pode ignorar isso. Eles estão atrás de você por causa do que você sabe. Então, a realidade da situação atingiu Flávio como um soco no estômago. O que você sabe, Mariana? Ele sentia que o chão se movia sob seus pés. Um sussurro atravessou seus pensamentos. Antônio era o seu contato. Mariana olhou para o homem sem capuz numa fração de segundo, e a expressão dela se transformou, do medo à revelação. Ele me enganou, Flávio. Eldor, o chefe daquela rede. Ele mandava Antônio me contatar. Uma onda de raiva e tristeza atravessou Flávio, empurrando seus limites. Então tudo era uma mentira? Ele vociferou, as palavras escapando da sua boca. O homem encapuzado olhou para a van, e Flávio seguiu seu olhar. O cenário explodiu em mais luz e ruído, e de repente a verdade irrompeu como fogo. Atletas, corpos, segredos enterrados e um passado mítico. Com a adrenalina à flor da pele, ele só conseguia pensar em uma coisa, a escolha. Ele precisava decidir entre continuar acreditando em Mariana ou se permitir ser guiado pela desconfiança. E para sua surpresa, a ideia de correr para onde o homem encapuzado falava era a escolha mais tentadora. Vem, ordenou. Mas antes que pudesse mover-se, um brado cortou o ar. A multidão gritava, o pânico se espalhando. São eles! Alguém gritou. E lembrou-se das sombras ameaçadoras nas últimas semanas, as pessoas que estavam sempre à espreita. Nesse instante, uma sensação avassaladora envolveu Flávio. As rédeas da sua vida estavam se esvaindo. Poderia Mariana ser uma vilã disfarçada? E o que se passava na mente do homem encapuzado? Ele sentia que cada segundo que passava os empurrava mais para o abismo, e a pressão aumentava, como se o tempo cobrado fosse vida ou morte. Flávio, estamos juntos nisso, disse Mariana, mas havia um tremor na sua voz. Eu não sei a verdade inteira, mas você tem que confiar em mim. Senão, todos nós estaremos perdidos. Foi quando o policial se aproximou, a fúria em seu rosto, e gritou: parem, ninguém se mexa. O tom dele portou a tensão como uma faca, e todos na multidão pareciam congelar. Flávio também parou, confuso. Sentiu a energia no ar mudar. Chega de esconderijos, todos vocês no chão. O policial se virou e apontou a arma para o homem encapuzado, mas no mesmo instante, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, entre a multidão, começou a se destacar. Não, você não pode fazer isso, ela gritou, avançando. Quando a luz da van em chamas iluminou seu rosto, Flávio ficou pasmo. Era Lúcia, sua antiga amiga da escola, mas mais do que isso, a mulher que havia desaparecido no auge de uma disputa de gangues anos atrás. Não, Lúcia, não! Flávio berrou, tentando puxá-la para longe, mas foi tarde demais. Ela tirou algo da bolsa, e como um clarão, uma bomba caseira explodiu, criando um caos absoluto. A multidão gritou e as pessoas começaram a correr em direções opostas. A fumaça e o calor a envolviam e tudo ficou turvo. Flávio viu Lúcia sendo puxada por um grupo de homens encapuzados. Era tudo uma armadilha. Um plano que parecia muito maior do que eles podiam imaginar. E no meio de tudo isso, as revelações começaram a surgir como chamas. Lúcia era uma agente infiltrada. Ela estava ali para acabar com Eldor. E Mariana sabia disso tudo. Você? Você sabia? Flávio virou-se para Mariana dolorido enquanto ele lutava para processar as informações. Elda, e o que está acontecendo com Lúcia? Mariana hesitou, o horror refletido em seus olhos. Eu não sabia que seria assim. Eu só queria proteger você. Com a cidade em chamas de maneira literal e figurativa, Flávio sentiu a confiança se despedaçar à sua volta. Ele estava no epicentro de um jogo macabro, e cada segundo que passava, mais segredos eram revelados. Mas agora ele tinha que escolher: salvar Lúcia, confrontar Mariana ou descobrir a verdade nas sombras do que estava acontecendo. Ele olhou para a confusão à sua frente, com a mente girando. O que mais precisaria descobrir? O que mais estava escondido nas sombras desse pesadelo?
Uma verdade ainda mais complexa estava prestes a estourar em sua vida. E, de repente, Flávio se viu no meio de um labirinto, onde cada escolha poderia levar a consequências inimagináveis. As chamas da van iluminavam a noite, criando uma cena de desespero. Flávio olhou para Mariana, agora revelando seu verdadeiro papel nesse jogo enigmático. Você era líder de tudo isso? A pessoa que ele amava se transformou em um espectro de traição. O que estava acontecendo? Sim, ela disse, a voz trêmula. Mas não da forma que você pensa. Eu não queria que você estivesse envolvido. Aquela confissão assustou Flávio. Ele sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Buzinas de carros, gritos da multidão, o barulho da confusão ao redor tornaram-se ruído de fundo. O olhar de Flávio fixou-se em Lúcia, que estava sendo arrastada. O impulso de salvar sua amiga antiga pulsou dentro dele. Ele sabia que não poderia deixar que ela fosse levada. Fuja! Ele gritou para Lúcia, enquanto naquele instante a confusão aumentava. A explosão quase não deixava espaço para se ouvir o que estava acontecendo. O caos era o labirinto, e Flávio sentia que estava se perdendo. Felipe, ainda ali, olhou para Flávio, a urgência em sua expressão. Precisamos achar Lúcia antes que seja tarde demais. Stay focused. Ele gritou, seus olhos transbordando com o peso do momento. A adrenalina queimava, mas as emoções se misturavam entre a dor e a urgência. Vamos! Flávio se virou para Mariana. Não tinha mais tempo para dúvidas. Vamos pegar Lúcia. Mesmo com o medo crescendo, a determinação era mais forte. Eles correram, e o pânico se instalou. O que mais poderiam descobrir? O que mais estava em jogo? A multidão se dispersava, cada um em busca de segurança. Mas ele não se importava. Apenas queria Lúcia. Mariana parecia hesitar, mas algo a empurrou. Eu não sou assim, Flávio. Não fui eu que planejei tudo isso. Mas o olhar de Flávio não mostrava dúvida. Ele sabia que a ação era tudo o que havia. Lúcia estava gritando, e eles correram, as chamas lançando sombras inquietantes sobre suas faces. O coração de Flávio estava na boca, e a cada passo ele quase deixava a ansiedade dominar. Lúcia, ele berrou, buscando no meio do caos. E então uma voz lá do fundo respondeu. Flávio. Ele virou-se e Lúcia estava ali, em perigo, cercada por homens. O desespero a envolvia como uma neblina escura. Os homens não estavam lá para fazer amizade. Era um momento a cada segundo, e Flávio sabia o que fazer. Felipe, atraia-os. Agora! Felipe abriu caminho, fazendo barulho para distrair os homens, enquanto Flávio correu direto para Lúcia. Ele a agarrou pela mão e puxou. Mas no mesmo instante, um homem se virou. Para onde vocês vão? Vamos! Gritou Lúcia, seu olhar decidido. Ela tinha luta dentro dela. Era a hora do confronto. O barulho da multidão aumentou, e de repente, Mariana se lançou para a frente. Eu não deixarei que façam mal a vocês. Bravura preenchia suas palavras, enquanto a fúria era suficiente para enfrentar mesmo os mais temidos. Flávio e Lúcia pararam, encarando a mulher que amavam e a que agora lutava contra as sombras do próprio passado. É agora! Flávio sussurrou, quando o cerco se aproximava. Neste momento, as bochechas de Mariana se inflaram de determinação. Era um impulso. A verdade gritava para ser libertada. Mas antes que tudo se resolvesse, Felipe gritou. Saída leste. É agora! Vamos, largue tudo! Ele agarrou Lúcia e Flávio. Com um desespero crescente, os quatro fugiram. O calor das chamas os seguindo como um cão de caça em busca de suas presas. Enquanto se afastavam da van em chamas, no fundo da noite, Flávio percebeu que a linha que separava amor e mentira era mais fina do que jamais imaginou. As respostas que buscava estavam todas ali, mas o que significava para cada um deles? No horizonte, as sirenes se aproximavam, mas naquele momento, Flávio sentiu a vida pulsar nas veias. A esperança ainda existia, escondida sob a superfície do medo e do desespero. Flávio sabia que cada escolha contava, e cada momento poderia ser a diferença entre a vida e a morte.
Quando finalmente conseguiram se afastar da multidão, viraram-se para se encarar. O que fizeram? Onde estavam? Flávio olhou para Mariana, e algo se rompeu entre eles. E agora? Perguntou, a fragilidade em sua voz ecoando a complexidade da situação. O que mais poderia acontecer? Era o fim ou o começo de algo novo? Eles sabiam que a verdade ainda estava lá fora, e que as sombras não tinham terminado de se desdobrar. Se algo mais estava por vir, eles não estavam prontos para aquilo. E quem poderia estar? Se você ficou chocado com esse final e quer mais, este é o momento de se inscrever no canal. Não fique de fora das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama envolvente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não hesite, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se engajar, porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de dar suporte ao canal. Não espere nem mais um segundo.